Olá pessoal, nesse vídeo nós iremos aprender algumas técnicas para poder fazer formatações condicionais em planilhas Google. Assista até o final que com certeza alguma coisa será novidade para você. Nós criamos uma planilha fictícia para ilustrar a apresentação. Numa aba, temos a coluna A com uma sequência de datas e na coluna B, valores, como se fossem o registro de uma série de pagamentos. Numa outra aba, denominada página 2, há uma sequência de meses do ano na coluna A e de valores como referência, ou seja, para cada mês temos um valor de referência. Vamos iniciar então. Iremos fazer 3 formatações condicionadas aos conteúdos das colunas. No primeiro exemplo, iremos procurar destacar as movimentações feitas aos domingos. Para nos auxiliar no entendimento, vamos criar uma coluna temporária. Nessa coluna iremos colocar uma fórmula de tal forma que o dia da semana do conteúdo da coluna A seja recuperado e comparado com o domingo. Essas fórmulas dessas colunas auxiliares devem retornar sempre um valor verdadeiro ou falso. Então, criamos a nossa fórmula utilizando as funções nativas ou criadas. Nesse caso, vamos utilizar uma função que fornecida uma data nos retorna o dia da semana. Lembrando que no Google Planilhas os dias da semana são numerados de um domingo a 7 sábado. Inserimos a fórmula na linha referente à mesma linha do intervalo a ser aplicada à formatação condicional, travando a referência de coluna com o símbolo de parágrafo. Esse detalhe faz toda a diferença. Se você vai aplicar a formatação condicional no intervalo A2b, comece a sua fórmula pela linha 2. Se isso não ocorrer, haverá destaques indevidos em sua formatação condicional. Depois de criada a fórmula, aplicamos a mesma pelas linhas abaixo, para verificarmos se os valores retornados nesse ato de arrastar a fórmula estão corretos. Algumas vezes, temos que arrastar essa fórmula para os lados para observarmos o comportamento e se é o caso de se travar alguma referência. Testada a fórmula, podemos abrir a interface para a configuração da formatação condicional. Preencha o intervalo no qual a formatação será aplicada. No nosso caso, será no intervalo A2b porque queremos destacar as duas colunas. Escolhemos a opção Fórmula Personalizada e copiamos a fórmula da célula correspondente à primeira linha no campo apropriado à fórmula. Por último, escolhemos o estilo da formatação que desejamos. Vejam que quando se altera a data para um domingo, as colunas A e B ficam destacadas pelo estilo que definimos na configuração. Vamos executar um outro exemplo, um pouco mais complexo. Digamos que eu desejasse destacar uma sequência de movimentações feitas em dias imediatamente consecutivos. Observe que o nosso foco nesse vídeo não é propriamente a fórmula que será utilizada, mas a técnica que pode ser aplicada dos casos simples aos mais complexos. Nesse próximo caso, a fórmula deverá retornar se duas movimentações seguidas foram feitas em dias imediatamente consecutivos. Teremos que comparar duas linhas diferentes. Primeiramente, para evitar um retorno indevido, a fórmula verifica se os lançamentos são datas, isso previne retorno indevido como no caso do título da coluna ou qualquer outro conteúdo, por exemplo. Colocamos uma condição para verificar se a diferença entre as datas seguidas é de um dia. Feito isto, fazemos testes para verificar o correto funcionamento. Confirmando que a fórmula esteja atuando corretamente, podemos passar para a configuração da formatação condicional. As mesmas recomendações da regra anterior são válidas, o travamento da referência da coluna e sempre copiar a fórmula da mesma linha do início do intervalo.
Observem que as linhas com as movimentações dos dias 21 de abril e 5 e 6 de maio estão destacadas porque se enquadram nas regras. Vamos passar a um terceiro caso, no qual desejamos destacar as movimentações que ultrapassem 70% do valor de referência do mês. Há uma questão nova, que é o fato dos valores de referência estarem em outra aba e na formatação condicional não podemos utilizar fórmula com referências diretas a outras abas. Então, iremos utilizar um artifício. Vamos criar a nossa fórmula que irá comparar o valor da movimentação com 70% do valor de referência do mês. Os valores de referência estão na aba página 2. Basicamente, iremos verificar o ano e o mês da movimentação e se forem os mesmos, comparar esse valor com os da página 2. Na função query, os meses são numerados de 0 janeiro a 11 dezembro e dentro da planilha, de 1 a 12, de forma que temos que acrescer um na comparação. Para poder utilizar um intervalo de outra aba dentro do query, iremos utilizar a função indirect para consultar o intervalo sem causar conflito com a formatação condicional. Substituímos a referência direta por uma indireta. Podemos observar que a movimentação da linha 5 está como verdadeira na coluna F, mas não está destacada. Isso acontece porque houve uma sobreposição de regras e a mesma linha está atendendo a duas condições simultaneamente. Como a regra do 70% está em terceiro lugar, a regra do domingo está prevalecendo. Podemos priorizar as regras, ou mudar as indicações de estilo para evitar que uma regra sobreponha a outra e o destaque não apareça. Podemos utilizar negrito, itálico, etc. ou utilizar a cor da fonte como destaque e não a do fundo. Podemos, também, dependendo da situação, mudar a prioridade das regras, se isso for aceitável. Lembrando que a técnica consiste em se utilizar a mesma linha como referência tanto para o intervalo quanto para a fórmula personalizada. Bom, feitos os testes e o resultado atendendo ao que desejamos, podemos deletar as fórmulas que utilizamos para limpar o ambiente. Vamos fazer mais um teste com o mês de março na movimentação da linha 3. Vemos que o valor de referência é de 300, assim sabemos que 70% são 210. Vamos alterar o valor da movimentação para 210, nada acontece, pois a nossa fórmula só destaca os valores maiores que 70%. Vamos alterar para 211. Assim acontece o destaque. Bom, era isso por hoje. Até um próximo vídeo.